Depois que Callioeir terminou de falar, tirou uma substância parecida com um pó preto de suas vestes e as polvilhou nas pernas. De repente, ele pareceu mais alto e, após uma inspeção mais minuciosa, parecia que não apenas sua altura aumentara, como também havia tufos de pelo preto surgindo do fundo de seus sapatos. Com este pelo preto, a velocidade de Callioeir aumentou tremendamente e ele desapareceu da floresta no espaço de alguns passos, com uma velocidade mais rápida que a de Rainor. A semente de uma folha de grama ágil. Parece que Callioeir usou isso para proteger sua vida, mas os efeitos posteriores desta semente não são pequenos. Leilin resmungou, olhando para as duas garotas ao seu lado. É um pouco embaraçoso dizer isso, mas é melhor que nos separemos desde que escolhemos vir aqui e assumir tais riscos. Devemos estar naturalmente preparados para perder nossas vidas. Para ser honesto, o fato de você ter conseguido ficar atrás desses dois caras já nos chocou. Niela disse enquanto pegava uma poção verde em um tubo de ensaio e jogava no chão. Um furacão de cor verde varreu e envolveu Niela e Lilice dentro de seu centro. Vejo você na academia envolvidos em um redemoinho de verde. As duas garotas desapareceram da visão de Leilin. Todo mundo tem um trunfo, né? Leilin sorriu, movendo os pés e desaparecendo da floresta. Num instante, a festa de 5 pessoas começou a se dividir, com todos usando seus próprios métodos para escapar da cena. Os passos de Leilin nunca vacilaram, e as árvores de cada lado dele desapareceram na distância enquanto ele acelerava adiante. O poder de ataque do Violente Libera é extremamente alto, enquanto sua velocidade é apenas média. Na festa de 5, Callioeir usou o Nimblegrass, enquanto Niela e Lilice usaram uma poção de aumento de velocidade. Quanto a mim, tenho a força de um Knight, portanto, minha velocidade é muito boa. No entanto, Rainor, o primeiro a correr, tem a velocidade mais lenta entre os 5 e também está em maior perigo. Se ele não preparou nenhum trunfo, é muito provável que ele morra aqui. Eu deveria ser capaz de escapar dos locais de caça deste urso violento com Rainor como um chamariz, então é melhor eu não usar essa poção ainda como mestre de poções. Leilin ainda era bastante rico, apesar de não poder vender seus produtos a granel. Naturalmente, ele havia preparado vários trunfos que poderiam proteger sua vida, sem os quais ele não teria confiança para sair para treinar. Cada passo que ele dava era perfeito, todos os seus movimentos e ações pareciam se misturar com a floresta e ele não recebia quaisquer obstruções de quaisquer ramos ou trepadeiras, suas ações tão suaves como água corrente. Sua velocidade era na verdade quase a mesma que Callioeir que usara a grama ágil. Groar, um rugido vicioso soou. De repente, uma figura negra apareceu na frente de Leilin, e com ela veio uma enorme pata de urso. Impossível! Como poderia ter feito um desvio para estar na minha frente? Rainor não conseguiu retirá-lo. Muito surpreso, o corpo de Leilin reagiu, seus reflexos condicionados fazendo com que ele pegasse sua lâmina cruzada e começasse a cortar na frente dele. Clang. Leilin apressadamente usou o enorme recuo viajando através da lâmina cruzada para virar seu corpo e escapar do alcance de ataque da pata do urso. Ele não segurava bem a lâmina cruzada e, como resultado, voou para fora de suas mãos. Bang. Neste momento, Leilin não hesitou em jogar uma poção de fogo vermelho no urso violento montanhoso. No momento em que o tubo de ensaio explodiu, uma chama vermelha escaldante tomou subitamente o urso violento de montículo. Leilin não ficou para assistir à cena. Em vez disso, ele imediatamente se virou e correu. O poder da poção explosiva pode ser grande, comparável a uma média de 0 graus. No entanto, ela ainda não tem o poder de penetrar na pele grossa do urso violento. Groar, o rugido do violente Liber soou por trás, e parecia estar se aproximando de Leilin. Leilin virou-se para olhar e seus olhos quase saltaram. Isso é ilógico. Ele viu que a cabeça do urso violento montanhoso estava um pouco carbonizada,
mas o resto do corpo permaneceu intacto. A poção explosiva parecia não fazer mais nada além de enfurecer ainda mais o urso violento montanhoso. O enorme corpo do violente Liber parecia tão leve quanto uma pena e não atrapalhou a velocidade, deixando-o atrás de Leilin. Aiship. Faça leituras. Leilin deu um comando, mas o Shipai não respondeu mesmo depois de meio-dia e apenas um ruído estântico fraco pôde ser ouvido. Aiship. Aiship. Leilin gritou de novo, mas não adiantou. Droga! O que exatamente está acontecendo? O rosto de Leilin se distorceu em frustração. O Aiship foi seu maior trunfo neste mundo. De repente, perder isso o deixara um pouco louco. O violento e Liber alcançou Leilin mais uma vez, e bateu com suas patas enormes como se estivesse golpeando um mosquito. Mão da Umbra. Leilin gritou apressadamente. Uma mão de cor negra surgiu da sombra do violente Liber, segurando firmemente a pata do urso. O enorme urso rugiu sem parar, mas foi incapaz de escapar da mão da Umbra. Aproveitando essa oportunidade, Leilin correu apressadamente. O efeito da mão da Umbra durará apenas alguns segundos. Eu tenho que me apressar. Leilin fugiu miseravelmente. Droga! Leilin resmungou mais uma vez. O que diabos está acontecendo? Este urso montanhoso violento é mais forte do que as minhas expectativas, e tem uma velocidade tão rápida também. Na Floresta Negra, a grama e os arbustos sopravam com o vento forte e o ocasional choro de inseto podia ser ouvido de tempos em tempos. Finalmente escapei por agora. Leilin correu por uma dúzia de minutos antes de se atrever a voltar e olhar. A floresta escura lembrava a boca de uma enorme fera, aparentemente querendo engoli-lo inteiro. Cal! Só quando Leilin finalmente recuperou o fôlego, o som abominável de corvos podia ser ouvido no céu. Leilin levantou a cabeça e olhou. Havia corvos que eram muito maiores que os Red Ravens de antes. Além disso, havia 3 deles. Uma vez que eles viram Leilin, eles imediatamente desceram em direção a ele. Minha lâmina transversal já foi perdida e minha força espiritual e poder mágico estão quase esgotados também. Eu vou morrer aqui hoje. Uma sinistra premonição surgiu no coração de Leilin. Uma garra negra veio cortando e Leilin tentou apressadamente se esquivar. Apesar de suas tentativas, a garra do corvo gravou 3 cortes em suas costas. A dor imensa obscureceu a visão de Leilin. Não. Eu não quero morrer. Ainda não me qualifiquei como magos. Ou visto o resto do mundo. Como eu poderia simplesmente morrer uma morte silenciosa aqui? Quando ele caiu no chão, Leilin pegou uma pedra verde atrás dele. Ah! Pulando de volta, ele violentamente quebrou a pedra na cabeça do Red Ravenbang e desta vez, Leilin usou toda a sua força, e o Red Raven balançou quando caiu no chão. Cal! Cal! Gritos de raiva foram ouvidos no céu. Vendo que seu camarada tinha morrido assim, os outros 2 Red Ravens imediatamente gritaram e se precipitaram para vengá-lo. Leve isso. Leilin se abaixou um pouco, enrolando o corpo em posição, como um leopardo prestes a pegar sua presa. Ele sentia cada artéria em seu corpo se expandindo rapidamente, e o sangue subia continuamente, circulando enormes quantidades de energia nas várias partes de seu corpo. Uma corrente morna gradualmente subiu em seu baixo ventre, e a ferida em suas costas não parecia mais tão dolorosa. Gritou Leilin, e jogou a pedra nas mãos impiedosamente. Desta vez, ele parecia ter usado toda a sua energia, e o calor em seu corpo constantemente respondia a ele. A rocha soltou um assovio e atingiu diretamente um dos corvos vermelhos. Isso é energia vital interna. Leilin ficou levemente chocado. Ele havia atingido as qualidades de um cavaleiro preparatório há muito tempo. Além disso, ele meditava constantemente, então ele era quase comparável ao de um cavaleiro real. No entanto, ele não tinha sido capaz de inflamar sua energia vital até agora, e ele nunca pensou que ele seria capaz de ter uma ruptura neste momento.
Naquele momento, a corrente quente em seu baixo ventre viajou para seus 2 olhos, e uma dor penetrante em seus olhos os fez regar. Quando ele abriu os olhos, sua visão estava extremamente borrada, como se ele estivesse envolto em névoa. No entanto, as fracas palavras azuis do Aiship finalmente reapareceram. Bip. O hospedeiro sofreu de um efeito desconhecido. Anormalidade no estado atual. O host está alucinando. A tela do chip exibida era intermitente, como se estivesse sofrendo de uma interferência muito forte. Alucinação. Leilin ficou surpreso. No entanto, neste momento, o outro Red de Raven já havia mergulhado em frente a ele. Atrás dele, veio um rugido violento da floresta e uma enorme pata de urso bateu veementemente em Leilin com uma garra de gancho. Enfrentando um ataque tão letal, Leilin cerrou os dentes e fechou os olhos. As garras afiadas perfuraram seu corpo e ele sentiu uma dor imensa. No entanto, não foi tão doloroso como ele pensava, e o corpo de Leilin não caiu. É realmente assim. Os lábios de Leilin se curvaram para cima. Aiship. Mostre-me meu estado atual. A tela do Aiship apareceu apenas mais distinta na escuridão. As linhas cheias de avisos vermelhos sobre o status anormal eram extremamente impressionantes, mas Leilin não havia percebido isso antes. Bip. Detecção terminada. O anfitrião respirou partículas de gás alucinatórias muito potentes e delicadas. Os 5 sentidos foram afetados. Para expulsar ou não, comece a expulsão imediatamente, ordenou Leilin. Bip. Energia de reserva foi usada. Expulsão em andamento. O Aiship indicou que a expulsão estava completa e só então Leilin abriu os olhos. Agora, ele estava dentro de um arbusto, e o urso violento montanhoso e o corvo vermelho olhos desapareciam sem deixar vestígios. Havia muitos cortes em seu corpo das farpas nos arbustos e sangue escorria deles. No entanto, não havia cortes nas costas. Parece que realmente foi uma ilusão. O que eu vi antes foi completamente artificial. Leilin olhou para o seu entorno novamente. À esquerda, havia uma árvore que havia caído e ele viu traços de marcas de queimadura em seus arredores. Embora o que eu vi fosse falso, minhas reações foram todas reais. A poção explosiva e a mão da Umbra arrancaram a árvore, e é muito provável que eu tenha confundido a árvore com o urso da montanha violenta. Leilin sentiu um pouco de pesar. A explosiva poção custara-lhe bastante cristais mágicos, e ele gastara uma quantia enorme antes de comprar a fórmula e os ingredientes de Wox. Mas agora, ele realmente usou contra uma árvore. No entanto, não é como se eu não tivesse obtido nenhum benefício. Leilin observou o aviso mostrado pelo chip anteriormente. A secreção de adrenalina no corpo do hospedeiro aumentou rapidamente. O fluxo sanguíneo aumentou em 58%. O anfitrião acendeu a energia vital interna e rompeu as fronteiras de um cavaleiro. Pode ter sido uma ilusão o tempo todo, mas acender minha energia vital interna e avançar para um cavaleiro era real. É também graças ao meu avanço em um cavaleiro que me levou a perceber que algo estava errado. Senão, eu teria morrido desse jeito. Leilin estava com um pouco de medo. Aiship. Registre o status em que eu estava antes, quando consegui um Knight. Bip. A gravação é feita. Nome. Estado de avançar para um cavaleiro. Este estado pode ser a chave para inflamar a energia vital interna. No entanto, porque teria alguma semelhança com os poderes mágicos do meu mundo anterior? Parece extremamente pouco convencional. Leilin nutria algumas suspeitas. O método de avanço deste cavaleiro era extremamente perigoso. Muitas das situações exigiam sorte, caso contrário, poderia haver uma secreção excessiva de adrenalina, abrindo a possibilidade de ser envenenado até a morte.